Considerando que são 9h02 da manhã, a gente não consegue fazer porque a própria apresentação ainda não chegou, então a gente vai fazer na segunda convocação. Obrigada. Às 9h30, tá bom? Antes da presença de todos, tá? Especialmente também os conselheiros e os usuários, pacientes que são da associação aí que vieram assistir sobre o parecer do tratamento fora do domicílio, tá? Sempre sejam muito bem-vindos ao Conselho Estadual de Saúde. Obrigada. Esse é muito bom. Esse Shuri aí já pegou quieto aí, ligado aí, que quase caiu. Porque o diretor Elias derrubou. Tá gravando? Que bom, beleza. Bom dia, 9h30. Vamos dar início à nossa reunião. Só esperar que a Secretaria Executiva coloque ali na tela a nossa pauta, que todos possam ter acesso. Todos estão de posse da convocatória, né? Bom, senhoras e senhores, declaramos aberta a nossa Assembleia da nossa reunião ordinária do Conselho Estadual de Saúde. Quero agradecer aqui a presença de todos, dos conselheiros, dos convidados. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa plenária máxima da saúde com a participação social. Então, sempre sejam muito bem-vindos e participem do controle social. Juntos nós podemos ser muito mais fortes, entendeu? Então participem conosco nesse processo. Nós temos a nossa convocatória da 40ª reunião ordinária, ela traz 4 pontos de pauta.
Nós recebemos uma convocatória de extra pauta na última sexta-feira, mas o mérito aqui não se discute, é de suma importância, tá? E a apresentação e discussão e deliberação do parecer da CETEPOF, do parecer conclusivo da Comissão Técnica do Planejamento, Orçamento e Finanças referente à revisão, vejam bem, tá? O que a comissão traz, a revisão de valores de ajuda de custo do Programa de Tratamento Fora do Domicílio, TFD, solicitado pela conselheira Nicole. A conselheira Nicole está aqui. E nós vamos colocar em votação a nossa pauta e pedindo a inclusão como primeiro item de pauta dessa pauta extra pauta de agora. Tudo bem? Tá? Então eu vou ler a análise do parecer da comissão, que já foi colocado aqui, e vou ler os itens agora, tá bom? Então, convido os conselheiros aptos a votar, que, por favor, diante da pauta em mão, eu estou passando pelo processo alérgico desde ontem, e eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou desde ontem muito ruim, agora veio para cá, eu estou me sentindo muito bem, mas eu peço perdão de vocês e peço compreensão também, tá bom? Estou com uma crise muito alta. Diante de todos, vamos dar início à leitura dos nossos itens de pauta, já colocando a pauta extra também. Com a inclusão lida aqui por mim da pauta extra. Todos estão de acordo da inclusão da pauta extra? Por favor. Apto a votar. 13 votos, muito obrigada por unanimidade. Mas a gente tem que seguir o rito. Só um minuto, eu já vou chegar lá. Quase unanimidade, eu já ia falar porque eu não vi você lá no cantinho. Eu normalmente sento aqui, entendeu? A favor, contra. Um voto contra, abstenção, nenhuma abstenção. Então nós temos 13 votos a favor, um voto contra e nenhuma abstenção. Sigamos com o item de pauta extra aprovada. Então, senhoras e senhores, vamos seguir o rito. Item 1, solicitação da secretária executiva, a nossa ata ordinária, que já é de praxe, enviada para todos e colocada em discussão no colegiado. Item 2, comissão organizadora, distribuição de vagas de delegados para a participação da 10ª Conferência Estadual de Saúde e dos Conselhos Municipais. Agora, como item 3, a pauta extra, tá? A pauta extra ficaria como item 3. O item 4 passa a ser o item 3, que seria a solicitação da conselheira Adriana Miranda Azevedo. O item 4, que seria o item 5, comunicado da mesa diretora, possivelmente não vai dar tempo devido à pauta que nós vamos trabalhar aqui, e a gente vai sugerir aqui que sejam tirados de pauta os comunicados e os comunicados das comissões. E assim nós vamos trabalhar as duas pautas com uma propriedade maior em discussão. Diante de todos, eu pergunto, todos estão de acordo? Contra, abstenção, aprovada a nossa pauta. Item 1, a ata da reunião ordinária realizada no dia 31/3/2026. Em discussão, tem considerações alguns conselheiros? Enviaram suas considerações? Colocamos em regime de votação a ata. Quem aprova? Quantos? 11 votos.
Conselheira Joana, aprovada a ata. Item 2, solicitação da Comissão Organizadora da 10ª Conferência Estadual de Saúde, distribuição de vagas de delegado para participação da 10ª Conferência Estadual de Saúde. Conferência Estadual de Saúde, na tela, por favor. Esse quadro ele foi trabalhado pela comissão organizadora, por unanimidade aprovado, tá? É uma conferência de suma importância, é a 10ª Conferência Estadual de Saúde, ela marca um momento novo e sempre ampliando os horizontes do SUS e a sua municipalidade em todos os territórios nacionais. Então, por isso, esse é o quadro de distribuição de vagas. Aqui posto 416 para essa quantidade de municípios, número, né? 52 municípios, cada um vai eleger 8 delegados. Os demais municípios vão. 6 municípios com 12, 3 municípios com 16, um total de Manaus, cadê Manaus? Manaus, 536 delegados. Entre convidados, trabalhadores e componentes do Conselho, o total estimado do público para a Conferência Estadual de Saúde a ser realizada até o ano que vem, até em abril do ano que vem, essa Conferência Estadual de Saúde. Esse ano vai acontecer apenas as conferências municipais. Ano que vem, até abril, é a nossa Conferência Estadual. Todos aqui super convidados, participem das etapas municipais, das conferências locais. É super importante a participação de todos, inclusive dos usuários também. E o estimado 1.400 pessoas é o nosso público para a 10ª Conferência Estadual de Saúde. Votação, todos os conselheiros aqui presentes estão de acordo com o quadro trabalhado pela comissão organizadora? Secretária vai dar uma conta bem perto. 14 contra, abstenção, aprovada. A extra pauta agora, que é o item 3, solicitação do parecer que trata da revisão técnica da revisão de ajuda de custo do programa de tratamento fora do domicílio solicitado pela conselheira Nicole. Cadê Nicole? Nicole. Após a fala da Nicole, falando da importância dessa pauta, a gente vai escrever todos os usuários, representação, liderança, lembrando que regimentalmente é até 3 a 5 minutos, e a 5 minutos para que vocês possam fazer suas falas, possam dar o seu depoimento, fazer suas reivindicações, tá? E já como proposta, a gente está trazendo uma reunião extraordinária em conjunto com a gestão e a Comissão de Saúde da Assembleia, para que realmente isso seja incluído no orçamento público e essa revisão de fato de direito aconteça. Lembrando que nós temos julho para trabalhar, finalizar total, agosto, a lei orçamentária ela tem que ir para a Assembleia para iniciar o seu processo de aprovação a partir de setembro em diante. Então, nós vamos estar vivendo um momento crucial eleitoral, mas nós não vamos perder o foco e nós vamos realmente unir esforços e forças para que essa pauta seja aprovada. Tá bom? Então, contem com o Conselho Estadual de Saúde. Oi, bom dia. Bom, obrigada mesa, obrigada público, obrigada mesmo de coração pelo comparecimento de cada uma de vocês que estão aqui, tá? Porque é um assunto que ele está muito necessário, tá? Então, por que eu sugeri essa pauta para o aumento da ajuda de custo do tratamento
fora de domicílio? É porque está totalmente desatualizada, não é? A última atualização foi em 2017, não é? Então, desde então, houve, enfim, ocorreu, não é? As mudanças, as transformações, e o valor continuou o mesmo. Deixando bem claro, em primeiro lugar, nós estamos falando de uma ajuda de custo. Então, em nenhum momento vai cobrir todos os cargos que nós temos, porque nós já fizemos cálculos, e vai continuar sendo uma ajuda de custo. Porém, essa ajuda de custo foi calculada bem bonitinha para abarcar o que foi atualizado com valores de acordo com a nossa inflação. Tá? Então, nós não vamos aceitar um valor a menos do que isso, porque os valores estão somente atualizados, eles não estão partindo para mais. Sabendo, lembrando novamente que é uma ajuda de custo, então nunca vai cobrir todos os gastos. A gente vai continuar precisando fazer aquela nossa pequena, guarda, não é? Para a gente poder continuar fazer o tratamento fora de domicílio. Então, essa parte aqui é importante, é importantíssima, porque daqui vai passar para outros trâmites, não é? Mas esse daqui é importante, tem que passar por aqui, tem que passar pelo Conselho Estadual de Saúde, e isso tem que ser aprovado, e a gente sabe que o que foi, né? Por que eu resolvi trazer essa pauta? Porque, em primeiro lugar, eu sou paciente do TFD. Tá? Então, eu estou falando em lugar de fala. Tá? Eu sei o que é tudo isso, tudo que vocês passaram, a maior parte passaram e passam, uma boa parte eu também passei e passo, não é? Então eu sei o que é. Mas indo ao TFD, gente, cadê meu tempo? Tá ali. Indo ao TFD, eu encontrei pessoas com uma necessidade muito maior que a minha. Sabe? Então eu vi pessoas lá do interior que precisa exclusivamente dessa ajuda de custo. Então essa ajuda de custo precisa ser atualizada, é urgente, é necessária, é importante. Vendo essas pessoas, pensando nessas pessoas, pessoas que vivem de benefícios do governo. Então a gente precisa aprovar isso. Tá? Muito obrigada. Eu vou passar para o coordenador da CTPOF e na sequência, está escrito, né? Mas ele vai falar de você. E na sequência a gente vai abrir para os participantes. Bom dia a todos. Queria agradecer à mesa diretora pela oportunidade, aos seus conselheiros, bom dia, aos convidados, participantes, técnicos, a todos que estão nesse recinto. Gente, eu queria, antes de mais nada, até pedir desculpa para a Ana Cláudia, a mesa diretora. Houve um problema de comunicação. Desde o início desse debate, em que a Nicole trouxe essa pauta, que foi deliberado por esse pleno que esse assunto deveria ser remetido à Comissão de Finanças do Conselho, nós procuramos agendar algumas reuniões e trazer esse debate da melhor forma possível para dentro do Conselho de Saúde, tendo em vista as prerrogativas do Conselho, está discutindo esses temas voltados à saúde estadual e da grande importância que é essa revisão desse momento. Nós solicitamos que fosse, o tempo todo foi isso, aí que foi a falta de comunicação. Eu fiquei o tempo todo falando com a Tanine sobre, olha, garante pauta para o TFD, porque nós vamos finalizar esse parecer esse mês ainda. Queremos garantir. Mas houve um problema de comunicação entre eu e ela mesmo, porque eu acabei muitas reuniões, inclusive no dia que foi discutido aqui pela segunda vez, nesse auditório, com a participação de muitos conselheiros, nós tínhamos 3 reuniões. Eu passei o dia aqui, tem dias que eu passo o dia aqui trabalhando para o Conselho, pela população,
né? Isso aqui, quem acompanha sabe que é verdade, porque nós estamos... E essa semana que foi feita essas reuniões foi muito pesada, foram muitas reuniões aqui, só no dia que nós tivemos aqui foram 3. Uma de manhã, com todos os municípios da região do estado, sobre a conferência, depois a reunião da comissão, depois a reunião do TFD, enfim, foram várias reuniões. E nós acabamos não protocolando um pedido oficial da pauta. E aí, usando o regimento, eu pensei em fazer um pedido de esta pauta para garantir esse debate, sem querer atropelar ninguém, sem querer passar por cima de ninguém, mas uma coisa que me veio com o objetivo de ajudar mesmo as categorias e as pessoas que precisam do TFD. Não foi nada proposital para querer prejudicar ninguém. Foi uma falta de comunicação mesmo. Eu peço desculpa da mesa e de todos vocês pelo transtorno que foi causado. Queria alertar também que agora, essa semana, foi divulgada a Lei 15.390, dia 15 de abril. O governo federal ele divulga essa lei, ele aprova sobre o tratamento fora domiciliar, regulamentando a questão dos municípios, porque o Estado já está regulamentado. Em 2015, eu fiz o parecer para o reajuste do TFD, em 2015. Ele só foi colocado em prática, na realidade, e aí o histórico vai ser mostrado, em 2017. Então ficaram 2 anos esse parecer aí suspenso, ninguém sabe por que ele não foi homologado. O trâmite está aí, está o passo a passo, todos os documentos que nós solicitamos para poder sentar e discutir com os envolvidos um percentual que viesse a contemplar. E o que nós usamos aí não foi invenção, nós usamos os indicadores do governo federal, oficiais. Então, em 2015 fizemos isso, em 2017 ele foi colocado em prática, estamos há 8 anos sem um reajuste aí, que há uma necessidade muito grande para todas as pessoas que precisam desse tratamento. Agora, com a nova lei, a 15.390, penso eu, senhora secretária, que vai melhorar mais ainda, porque os municípios precisam se organizar, né? Tem as contrapartidas municipais. O que nós observamos não é isso ao longo dos anos. Nós já vivenciamos muitas vezes os municípios dão uma passagem de barco, de lancha, de avião para o usuário, manda para Manaus e dá teu jeito lá. Não tem apoio, muitas das vezes não tem nem uma moradia digna, né? Porque alguns ainda têm a questão das representações, mas a grande maioria não. Então, acontece muito isso. Com essa nova lei, eu espero que a Secretaria, a CIB, eu não sei se a CIT lá nacional, né, já discutiu isso, mas enfim, que chame os municípios e deleguem essas responsabilidades para eles, né? Existem as regras agora que serão adotadas aqui, e os municípios terão que realmente ter uma contrapartida para o TFD relacionado ao nosso Estado. Então isso só vem para ajudar e vai contribuir com esse debate que com certeza não vai parar aqui. A Assembleia precisa realmente garantir esse orçamento, enfim, é um trâmite que não vai sair o dinheiro amanhã, né? Precisa de legalidade para o parecer que nós vamos apresentar aqui para os seus conselheiros, dentro daquilo que foi discutido com as categorias todas que estiveram aqui, estão citadas todos os nomes dela. Queria agradecer a vocês, pedir desculpa mais uma vez pelo transtorno, mas o que eu tentei fazer não foi para passar por cima da mesa, prejudicar ninguém, foi justamente para tentar ajudar a população que precisa e que já vem nessa luta há alguns anos. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Por favor, as pessoas que vão falar, gente, mas a gente também quer ouvir vocês, tá? Vocês vieram até aqui, eu acho importante, tá? Embora vocês já tenham escolhido eles, mas eu quero dizer aqui que todos podem falar, tá, Jair? Também, tá? Esse é o espaço do Conselho de Saúde, é o espaço de vocês, tá bom? E saibam desde o início que a mesa acolheu sempre a proposta, como já disse no início, trazida pela conselheira Nicole, tá? Pode falar. E os demais que queiram falar após ele, mesmo não estão inscritos, também são muito bem-vindos, tá? Nós queremos ouvir vocês também, tá? Bom dia a todos, bom dia à mesa, diretora aqui, você também que nos acolheu, né?
no momento das angústias, né, a gente corre para quem? Para ele. Em 2015 eu estava junto com o Belém, mas outras pessoas, na luta para que o TFD fosse pelo menos um pouco mais, né, humano. Porque não é fácil você sair da sua casa apenas com a sua esposa ou com seus filhos para ir para uma terra que você não conhece. Chega lá, você vai para um quiosquezinho, com um frigobarzinho, uma camazinhazinha lá, paga-se R$130 a diária. E nós recebemos aqui R$1.100 para 15 dias para 2 pessoas, não esquecendo, 2 pessoas, R$1.100. Quem que consegue sobreviver por isso? Nós sabemos que é uma ajuda que o governo está nos dando, mas é o dever do governo fazer com que a gente vá lá e faça o nosso tratamento, porque aqui não tem. Se aqui não tem, o governo, ele tem por obrigação nos enviar e pelo menos dar um acolhimento melhor, né? Então, em 2015, quando passou pela bancada, ficou engavetado, como ele falou, até 2017, e esses 2 anos faltava só um secretário para assinar, porque até a lei já tinha sido aprovada. Então, hoje, nós estamos pedindo um pouquinho mais, mas que possamos, pelo menos, se eu não me engano, né, Belém, 3.500, mais 3%, seria isso, né? Não é isso? Né? R$3.500 é o que a gente está pleiteando, né? Inclusive o Conselho já nos deu um ok, então conto com a Secretária de Saúde, com os deputados, porque isso não é um orçamento. Vai sair do governo? Vai, né? Mas eu tenho certeza que vocês que estão aí na direção sabem de onde vem e o quanto vai ajudar os ribeirinhos, tá? Desde 1999, o TFD era interestadual e intermunicipal. E até hoje, o TFD intermunicipal não funciona. Isso é uma lei federal de 1999/55. Onde estamos nós, ribeirinhos? Mendigando apenas uma passagem de barco para sair do seu conforto, para vir para a capital se tratar. Às vezes tem prefeito que dá apenas R$300 para uma ajuda de custo, que o cara vai passar aqui 2, 3 meses e é esquecido. A casa de apoio poderia ter mais fiscalização para que elas funcionassem, porque muitos estão jogados na casa de apoio. Então, além do aumento, temos que ver essa questão que já foi até federal, né? O intermunicipal, que eles vão dar mais ênfase nisso. Então, trate mais. Vocês podem cuidar da gente. Dê um conforto melhor para cada pessoa que sai do seu lar para procurar saúde. Eles não estão lá para brincar. Eles estão procurando tentar viver e tentar viver melhor. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado aos guerreiros que eu chamo. As pessoas que estão na fila de transplante, as pessoas que estão aqui lutando pelas suas melhorias e secretária, bancada, muito obrigado. Opa, bom dia. Sou paciente do TFD desde 2014, tá? Transplantei em 2017 pâncreas e rim. Eu estou aqui no lugar de fala, não só para falar por mim, mas para falar por todas essas pessoas que utilizam o TFD, independentemente da patologia. Essa ajuda de custo, ela nos traz, como já falo, uma ajuda. Hoje, existem pacientes que utilizam o TFD e se colocam no local de hospedagem de extrema, como é que eu posso falar? Eu tenho uma fala aqui que eu não sei como insalubridade. Eu agradeço porque eu ainda trabalho. Eu retornei ao meu local de trabalho porque eu fui acolhida. Muitos deles não.
eu passo por psicólogo. Por que eu estou falando isso aqui, tá, gente? Porque retornar para o local de trabalho também foi difícil. Eles não me aceitam de forma tão acolhedora como deveria. Eles foram forçados a fazer isso. Mas se eu não tivesse retornado, para mim também seria extremamente difícil. Eu não consigo, Alcineia da Silva Correia, eu não consigo, gente, uma estadia que ele falou de R$120, ali na Liberdade, eu não consigo, num local que não seja insalubre. Eu viajei agora em março, 3 dias que eu passei, eu paguei R$550. Por isso que é uma ajuda, entendeu? Porque nos ajuda, né? Mas imagina quem não trabalha. Imagina quem não tem nem essa ajuda ou depende apenas dessa ajuda para viajar. Então é por isso que nós estamos aqui, porque desde 2017 essa ajuda está totalmente defasada. Todos os anos nós sabemos que o nosso salário mínimo ele sofre um pequeno reajuste. Vamos pensar dessa forma. Assim como é ajustado, todo mundo sabe que quando existe um ajuste no salário mínimo, tudo aumenta. Então é isso que nós viemos buscar hoje aqui, tá bom? Sim, esse olhar humanitário para os pacientes, né? Nós somos pacientes, temos as comorbidades. Hoje eu estou aqui falando não só por mim, mas por todos. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia mesa. Eu quero primeiramente agradecer a cada um paciente e acompanhante de paciente, um representante que chegou aqui neste lugar hoje. Isso para a gente não tem preço, porque significa que juntos a gente pode ir além. Isso só nos mostra que juntos e unidos e trabalhando pacificamente, de forma unida, a gente pode ir além. O Jair já falou, a Iné já falou sobre as dificuldades que o paciente passa para chegar em outro estado, sobre as dificuldades que o paciente tem, né, no manejo dessa estadia. Não é fácil, é caro para todos, é caro tanto para o paciente quanto para o acompanhante. Precisamos sim desse reajuste, mas a gente também tem que olhar, como o Jairo falou aqui, com um olhar humanizado, pensar não somente nos pacientes que fazem uso do TFD para outro estado, mas também pensar na dificuldade dos nossos pacientes que vêm do interior, porque já é um gasto a mais. Esses pacientes, eles já passam por suas dificuldades dentro do seu município. Esse paciente, ele sai lá da comunidade, né, para poder ir para a cidade, para poder vir para a capital. E lá na comunidade, esse paciente tem uma família. E às vezes ele é o provedor da sua casa. Ele é quem caça, ele é quem pesca, ele é quem planta. E ele tem que se ausentar das suas atividades para poder vir para um tratamento na capital. Chegando na capital, esse paciente precisa ir para outro estado. É um bate em cima do outro, né? Então, nós precisamos ver essa dificuldade. Enquanto esse paciente está lá em outro estado, fazendo o tratamento, a sua família está lá na comunidade, lá no interior, passando por dificuldade. Porque a maioria deles são provedores sim da sua família. São provedores sim da sua casa. R$1.100 para 15 dias é muito pouco. É o mínimo, né? É o mínimo para você pagar uma estadia com decência. É o mínimo para você ter uma alimentação de qualidade. Porque se você é paciente, se você está em tratamento, você tem que ter uma alimentação diferenciada. É o mínimo para você pagar um transporte. Às vezes você vai para o tratamento fora do domicílio, ninguém é robô para sair só do apartamento para o hospital, do hospital para o apartamento. As pessoas têm outras atividades também, estão em outros estados, mas elas vão para outras atividades. Então esse aumento ele é válido, ele é necessário. E sensibilizando aqui a mesa, né, sensibilizando a todos que aqui estão presentes, nós, como representantes de pacientes, como instituição, como associações, institutos, fóruns, a gente precisa se unir cada vez mais em prol
dessa luta e desse aumento, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade e agradecer também, Nayara, você é guerreira, você sempre nos ouviu, sempre esteve presente ali, nunca negou, nunca se abdicou, né, de nós estarmos ali com você. Todas as faltas que a gente leva, você sempre nos ouve, atende da melhor forma possível. E nós estamos aqui como associação, como instituto, como representantes e como pacientes. Nós estamos também com você, tá bom? Obrigada por tudo. Bom dia a todos, bom dia mesa, bom dia secretária. Eu sou a paciente Henrique Gabriele Souza e eu vim falar aqui pelas pessoas que são do interior. Eu sou de Manacapuru, 80 km de Manaus, e eu já tenho um gasto muito grande, porque a nossa despesa começa ao sair de casa. A gente tem que ir para o aeroporto, às vezes os nossos voos são de madrugada, então a gente precisa se alimentar. E como todos bem sabem que viajam de avião, sabem que dentro do aeroporto é muito caro e não é uma comida tão sadia para a gente que faz tratamento. Então a gente já tem um gasto. Eu tenho um gasto muito grande, mas tem pessoas que têm um gasto bem maior que eu. Pessoas que vêm de Codajás, de Quari, de Beruri, de Anumã. E as prefeituras, elas não disponibilizam transporte para a gente. Então daí já começa toda a nossa luta. Então, por exemplo, eu vou falar por mim. Só para me sair daqui e chegar lá na minha cidade que eu tenho que fazer o tratamento, é no mínimo 350. Ou seja, R$700 para mim ir voltar sem comer nada, sem beber água, sem comprar nada. Então, assim, quando a gente para ver o valor, a gente é grato, sim, pela ajuda que o governo dá. Porque seria até impossível, se não fosse essa ajuda, a gente fazer o nosso tratamento. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa ter mais qualidade para fazer o nosso tratamento com a melhor qualidade possível. É uma luta diária, é uma luta difícil. A gente tem que fazer acompanhamento com vários médicos, com psicólogos também. Então, por exemplo, eu já tenho um gasto muito grande, quase mensal, de ter que vir aqui para Manaus, porque eu não tenho apoio nesse sentido. Então, quando a gente viaja para fora, é um lugar novo que a gente vai. Então, a gente tem que gastar, é obrigada a gastar em qualquer lugar que a gente vai. Então, a gente pede, assim, encarecidamente a vocês que vão notar, a vocês que estão dando voz à nossa causa, que pensem com esse lado humanitário, para a gente poder fazer o nosso tratamento com mais dignidade, mais decência, a gente poder ter um lugar para dormir que seja salubre, como muitos pacientes já falaram. A gente tem que procurar, às vezes, o mais barato, porque é o que cabe no nosso orçamento. A gente não tem, às vezes, como trabalhar com outra coisa, porque a nossa saúde não permite. Então, a gente está pedindo, assim, encarecidamente a todos vocês, e também agradeço muito por vocês estarem dando voz à nossa causa, e que Deus abençoe que ela seja ouvida. Bom dia mesa. Eu queria cumprimentar a presidente, secretária, conselheiro Gilson dos usuários, a todos da mesa. Na verdade, quando eu olho esse auditório, meu nome é Luiz Belém, né? Eu sou transplantado renal, mas quando eu olho esse auditório, é tipo assim, eu nem quero falar da minha vida, porque cada uma das pessoas que está aqui tem uma história de vida, uma história de luta muito mais difícil que a minha. Eu tenho certeza que eu posso falar da minha vida aqui, nesses 3 minutos, e fazer todo mundo chorar de tudo que nós vivemos, de tudo que nós lutamos. Mas eu tenho aqui pessoas que têm uma vida muito mais difícil que a minha, entendeu? Porque eu sei disso. Ontem, o Facebook me lembrou, há 11 anos atrás, uma paciente chamada Maria da Graça, acho que Laura, nem você conheceu, acho que não tem ninguém aqui que conheceu, Maria da Graça, que teve uma paratiroidectomia severa e diminuiu de tamanho e veio a falecer, e o Facebook me lembrou do falecimento, de eu ter cumprimentado ela no falecimento dela, e ela foi uma das pessoas que há 15 anos atrás conversava comigo sobre, a Lady Laura conheceu ela, há 15 anos atrás conversava comigo sobre transplante, mas ela disse que não tinha condições de ir. E eu falei, mas tem uma ajuda de custo, e ela dizia, mas nem uma ajuda de custo, está entendendo? Então é essa coisa, e isso é que é difícil de entender. O TFD, ele é um programa do governo federal.
O governo federal coloca dinheiro, como coloca na Rede Cegonha, como coloca no Parque Humanitário, como coloca no DST-AIDS. E o governo federal, até 2017, o governo federal bancava o TFD do Amazonas. Até 2017, o Estado do Amazonas não colocava recurso no TFD. A partir dessa luta de 2015 na CIB, e que somente em 2017 o governo resolveu colocar uma contrapartida do Estado. Que hoje eu não tenho dados, mas a última vez que eu ouvi falar, beirava em 4 milhões, 3 milhões, entendeu? Mas não é o que está em voga. E aí, eu digo o seguinte, é uma contrapartida que nós estamos há 9 anos sem receber, gente. Sabe? E eu queria só agradecer a presidente do conselho, agradecer aos conselheiros, agradecer a secretária, agradecer ao conselheiro Gilson dos usuários, sempre na luta, agradecer aqui a Nicole, agradecer o Daniel que colocou lá no grupo, agradecer cada uma das pessoas, os conselheiros que nos ajudam, o conselheiro da antiga nossa, o conselheiro que chama de nerd, que é o cara que faz a questão da computação. Cara, a palavra é agradecimento, entendeu? Então, muito obrigado por tudo e nós vamos continuar na luta, tá? Olá, bom dia a todos da mesa diretora, um auditório, muito obrigado. Quero agradecer, muito obrigado pelo convite. Sou paciente Aurelino Souto Arraes, de São Paulo. Bom, como eu não tenho nenhum familiar que viaja comigo, eu viajo sozinho. E muitos pacientes estão nessa situação. Há uma pauta, quem viaja sozinho recebe apenas 579 reais. E muitas vezes eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso, porque tem aluguel, tem comida, tem Uber. E é só isso que eu quero falar, como é que vai ficar essa situação. E outra coisa, muita gente do nosso grupo reclama, está fora de tratamento e o pagamento atrasa. E eles têm que se virar com o salário e pagar a comida e o aluguel. Tem essas situações que o paciente passa diariamente. Muito obrigado pelo espaço. Bom dia mesa diretora. Eu me chamo Regiane Sandoval, sou mãe, acompanhante da Kelly Daniele. A minha filha já faz acompanhamento há 17 anos. Ela começou com 1 ano e eu já peguei as 3 fases. Ela começou em 2008, ela começou a receber 350, depois foi para 450 e hoje nós estamos na ajuda de custo 1.100 para 15 dias e 2.200 para um mês. Já passamos mais fase bem dificultosa do TFD. Viajar pelo TFD é um desafio. Nós encontramos tratamento lá fora bons, mas nós também passamos os perrengues como mãe e paciente, porque as despesas não são baratas, principalmente quando é São Paulo, no bairro da Liberdade, onde as comidas são caras, onde nós não podemos dar qualquer comida para nossos pacientes, porque pode
pode pegar uma infecção. Então, se a minha filha vai passar o dia todo fazendo exame, consulta, no máximo eu gasto com ela uns R$120, porque ela tem que tomar o café da manhã, ela tem que almoçar, ela tem que lanchar. E eu não fico em hotel porque as condições perto do hospital custa para um mês R$2.200. Sai fora do orçamento. Fico em casa de apoio, na Zona Leste, eu tenho que pegar aplicativo que dá R$70 para mim voltar, porque a casa só fornece vinda. Então, são um desafio. Ter uma ajuda de custo, nós agradecemos, é bem-vindo para todos nós, mas o que nós estamos querendo aqui é o direito de dignidade para todos os pacientes TFDs, porque são muitos pacientes que eu conheço, que vêm do interior, Parintins, crianças que vêm de Quari, principalmente tem muita família carente que vem, que muitas vezes as mães não têm nem estudo, muitas vezes as mães não têm nem um pouco de escolaridade, elas passam perrengue, e às vezes elas não têm dinheiro, elas têm que mandar para a família, também que estão na sua cidade. Então, nesse momento, é um momento único para nós, é uma luta de todos os pacientes, é uma luta de todos os acompanhantes, não é individualismo, é de todos, porque nós estamos aqui para lutar pela causa nobre, que é em prol dos pacientes, pela sua melhoria, pela sua dignidade. Então, é um direito de nós sermos cidadãos e buscar o nosso direito e alcançar, e eu creio que todos vocês que estão aqui, eu creio que vai bater e nós vamos conseguir a meta. Bom dia aos componentes da mesa, bom dia aos nossos amigos. Primeiramente, quero dar graças a Deus pela oportunidade que ainda temos dessa ajuda de custo, porque ela é muito importante para os pacientes, principalmente para os pacientes, né? E o que foi relatado aqui é a realidade que nós vivemos hoje. Primeiramente, meu nome é Alzeli, eu sou acompanhante, fui acompanhante e sou doador, né? Então, primeiramente, os nossos irmãos que vêm do interior, eles sofrem muito. Muitas das vezes eles vêm do interior e já ficam no aeroporto esperando a passagem. Então, além de não ter um apoio suficiente nos municípios, ainda tem todo esse transtorno, né? E para eles que são transplantados, vocês todos são cientes, eles ficam muito vulneráveis, né? A alimentação nos aeroportos, lá em cima, dois cafezinhos com 4 pãozinhos de queijo é quase R$60. Não é uma alimentação adequada para eles, principalmente aqueles que são diabéticos, hipertensos e renais, né? Então, outra coisa também, muitos se sujeitam a ir sozinho, como foi falado aqui, o irmão falou aqui, muitos se sujeitam a ir sozinho. Por quê? Porque às vezes também não tem ninguém para ir. Mas tem outro porém, e se essa pessoa, igual na consulta de rotina, ela passar mal, né, como já aconteceu com a Márcia, que é a minha esposa, que é transplantada, nós fomos, passamos no médico, estava tudo certo. Quando foi esperando na madrugada para viajar, ela passou mal e eu tive que voltar. Claro que nós sabemos que passar um certo período aumenta um pouco, mas mesmo assim se torna ainda mais difícil a situação, porque é mais gasto ainda. Então, que vocês possam olhar com carinho, né? Possam olhar com carinho pelos pacientes, porque olhar com carinho humano, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa retribuir todo o esforço que vocês estão fazendo para beneficiar eles, tá bom? Esse é o meu pedido e meu agradecimento. Você vai pegar o microfone, mano. Aline, você vai pegar o microfone, mano. Oi, bom dia. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome da nossa secretária Nayara. Vamos lá. Eu sou usuário de cadeira de roda, sou 12 anos que eu faço atendimento fora de domicílio. Eu moro no maior conjunto habitacional na minha casa, minha vida, que é o Viver Melhor,
Lá nós somos 5% de pessoas com deficiência. Eu costumo primeiro conhecer as coisas para depois mandar meus associados. Estou como presidente de uma instituição dentro do Viver Melhor, que é a AgriPedev, a Agremiação Social da Pessoa com Deficiência. TFD, ele é bom, ele consegue nos ajudar, mas também tem muita dificuldade. Por exemplo, um usuário de cadeira de roda, que ele viaja para tratamento fora de domicílio, Brasília, Fortaleza, São Luís, se ele for sozinho, ele ganha R$550. Preste atenção. Com R$1.100 a gente não consegue fazer quase nada, não é verdade? Agora você imagina uma pessoa com deficiência ir fora do estado dele e receber R$550. Então já teve casos que eu tive que resolver na época que uma das nossas associadas viajou para Fortaleza e lá mataram o marido dela. E teve todo um transtorno, tive que ligar para o governador da época e para fazer o traslado do corpo para Manaus. Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi a doutora Nayara lá no Delfina, né, inaugurando a hiperbárica. Cara, como eu fiquei feliz, porque aqui em Manaus não tinha. E geralmente eu faço a inscrição do povo para ir para fora, procuro o TFD. Quando o TFD é negado, porque está sendo negado, a maioria das vezes está sendo negado porque da nova identidade. E a nova identidade não está fácil para ser tirada. Então, eu peço para a pessoa ir no Ministério Público, vá no Ministério Público, isso eu não posso fazer por você. Mas você pode ir lá no Ministério Público, o Ministério Público dá favorável para a pessoa do TFD, tem que conseguir o traslado da pessoa, para fazer tratamento fora de domicílio. Mas que muito me chama a atenção, porque a dificuldade, toda vez que a gente bota no sistema, é muito difícil aqui em Manaus, sinceramente. Eu vou dar ideia para vocês, o porquê eu procuro fazer tratamento fora de domicílio, fora do meu estado. Eu marquei, junto ao CIERG, eu marquei uma aerodinâmica, tá? Tem uma clínica que faz aerodinâmica aqui em Manaus que é muito bom. E passaram 6 meses e nunca me chamaram. Eu fui 2 vezes no SAR, em Brasília, fiz 2 aerodinâmicas e o CIERG nunca me chamou para fazer em Manaus, né? E a maioria das vezes isso acontece. Então, aí, como é que eu queria que lá na Ana Cláudia, na ADEFA, pudesse atender. Lá no João, lá na... Esse é o nome? Na CVI, pudesse atender todos os deficientes, pudesse atender as pessoas, porque era muito bom de não sair de Manaus, entendeu? Então, eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque o TFD é importante para as pessoas que precisam. As pessoas, elas vão porque estão precisando, elas não estão saindo do estado dela porque elas querem passear, elas vão procurar melhoria da saúde delas. Então, eu volto a falar, eu achei um absurdo. Inclusive, nesse dia que essa pessoa que era cadeirante foi viajar o TFD com R$550, deu sorte de encontrar eu, o Gilson e mais a Rosilene, que nós fomos para Brasília. Eu acabei dando carona para ele, deixando ele lá no hotel que ele ficou e acabei ajudando essa pessoa com deficiência. Mas tem muitos casos, tem muitos, que se a gente fosse citar, a gente vai passar o dia todo aqui falando do TFD. Mas tomara que seja aprovada, porque a gente precisa. Eu acho que não só nós que somos deficientes, mas todo mundo que faz tratamento fora de domicílio. Obrigado. Bom dia, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Aí, viu? Podia ter pausado o tempo. Bom, eu sou Marcelo, eu sou conselheiro pelo Segmento de Trabalhadores de Saúde.
eu queria colocar aqui primeiro, né, o quanto que eu estou sensibilizado, né, e mobilizado pelo que vocês estão fazendo, né, ter esse auditório aqui cheio, eu acho que representa muito da importância dessa pauta e o quanto ela é preocupante. E aí eu queria trazer algumas questões aqui, já para a gente entender como está esse processo. Bom, primeiro que essa discussão, né, não começou agora, então foi lá em setembro do ano passado. Vou pegar de setembro do ano passado. Eu só queria pedir um pouco mais de silêncio lá atrás, se for possível. Por favor, os conselheiros que estão sentando em pé, podem sentar aqui, por favor, para apreciar, até porque vai ser lido agora o relatório do colega, da comissão, e é importante que vocês se atenham ao que vocês mesmos elaboraram, por favor, tá? E um pouco mais de silêncio, se for possível, valorizando a leitura do colega e também que converse um pouquinho mais baixo, tá bom? Por favor, tá? Eu agradeço, o colegiado todo também agradece, porque está dando interferência até aqui para ele fazer a leitura. Obrigada. Bom, então eu vou seguir com a leitura, para ficar melhor. Tá bom. Então, essa pauta começou em setembro, né, do ano passado, então já tem bastante tempo, já teve algumas reuniões, várias entidades participando. A CETEPOF já fechou, né, o seu documento. Eu acho que a gente precisa avançar e tomar muito cuidado para que não se repita, né, o que aconteceu há 10 anos atrás, de ter que esperar 2 anos para que realmente, de fato, as coisas aconteçam e dentro desse processo, né? Então eu vou ler aqui para facilitar, para que todos entendam qual é a proposta que está sendo feita, né? Então a Comissão Técnica de Planejamento, Orçamento e Finanças, CETEPOF, do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, apresenta esse parecer analítico sobre ajuda de custo às pessoas que realizam tratamento fora de domicílio, TFD. De acordo com o manual do TFD da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas de 2020, o benefício do TFD consiste em disponibilizar o deslocamento e ajuda de custo para alimentação e pernoite para pacientes e acompanhantes, quando necessário, atendidos na rede pública ou conveniada / contratada do SUS, que necessitem de assistência ambulatorial e hospitalar, cujo tratamento necessário seja de média ou alta complexidade, não seja disponível ou tenha demanda reprimida na rede SUS local. É regulamentado pela portaria, né, do Ministério da Saúde 55 de 99 e pela portaria de consolidação número 1 de 2022. Né, o manual nosso do TFD do Amazonas deixa claro, né, no artigo 5º da portaria 55, estabelece que as secretarias de Estado da Saúde devem propor estratégia de gestão do TFD de acordo com a realidade de cada região. No Estado do Amazonas, a ajuda de custo para o TFD é regulamentada pela portaria 0639 de 2017 da GESUSAM, considerando a resolução CIB número 60 de 2015, de agosto de 2015, a qual considera, nessa resolução da CIB, que o TFD constitui-se como uma estratégia de gestão e garante assistência à saúde aos usuários do SUS, trazendo maior conforto para os que necessitem realizar seu tratamento fora do estado do Amazonas. Ressalta-se que essa resolução aprovada em 2015 na CIB e a portaria aprovada em 2017 pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas foram provocadas pela resolução do Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, número 9, de 28 de abril de 2015. De 28 de abril de 2015, que aprovou o valor de R$ 2.200,50 para 30 dias, correspondente à diária de R$ 73,35, o qual permanece vigente após 11 anos. Então, a gente está considerando a data de 2015, que é a data do cálculo realizado, né, mesmo tendo saído a portaria só em 2017, mas o cálculo é de 2015. Né? Foi pautada na 429ª reunião e 329ª ordinária do Conselho Estadual de Saúde, pela conselheira Nicole, da
a Sotran, né, do segmento de usuários, que visou esclarecer o motivo pelo qual, desde 2017, a ajuda de custo para o TFD não tem reajuste. A reunião foi realizada no dia 30 de setembro de 2025, contou com a apresentação do gerente do TFD, o Sr. Márcio Luna, e houve ampla discussão. Nessa reunião, foi apresentada a composição de valores de R$ 550 por usuário para até 15 dias de tratamento. Mais R$ 550 para o acompanhante quando autorizado, e entre 15 a 30 dias o valor dobra, sendo R$ 1.100,25 para usuários e somado ao acompanhante chega a R$ 2.200,50 por viagem. Nesta reunião, além dos conselheiros, participaram diferentes entidades de usuários do SUS ligados ao TFD, e ficou encaminhado que a CTPOF iria elaborar um parecer relativo à necessidade de atualização dos valores de ajuda de custo. De forma a dar continuidade na discussão da ajuda de custo para as pessoas em TFD, a CTPOF realizou uma reunião ampliada no dia 6 de abril de 2026 e participaram da reunião os conselheiros e conselheiras estaduais de saúde e de representantes de entidades diretamente relacionadas à pauta, como a Federação das Associações de Renais e Transplantados do Brasil, FAPRA, Instituto de Apoio e Assistência em Transplante do Amazonas, IATAM, Associação dos Transplantados de Medula Óssea e Doenças Leucêmicas do Amazonas, ATLOAM, Associação dos Transplantados de Fígado do Amazonas, ATA, Associação dos Transplantados Renais do Amazonas, ATRA, Associação dos Travestis Transsexuais e Transgêneros do Amazonas, ASSOTRAN, e a Agremiação Social da Pessoa com Deficiência do Residencial Viver Melhor, AGREPEDEV, totalizando 24 participantes. Nessa reunião foi apresentado pelo senhor Luiz Francisco Belém Costa, da FABRA, a proposta de atualização dos valores pela inflação, IPCA do IBGE, e mantendo-se os mesmos critérios para concessão. Essa proposta foi amplamente discutida e acolhida pela CTPOF para elaboração de seu parecer. Nesta mesma reunião, as entidades presentes foram convidadas a manifestar seu apoio à proposta, a ser finalizada pela CTPOF em reunião extraordinária no dia 16 de abril de 2026. Em ambas as reuniões foram inúmeros os relatos dos usuários de TFD sobre os custos atuais de alimentação pernoite, pois além da atualização dos preços desse serviço na última década, também relataram a necessidade de condições específicas, higiene e acessibilidade principalmente, em especial os transplantados, pessoas com baixa imunidade e pessoas com deficiências. Cabe ressaltar que a pernoite e alimentação em locais insalubres pode comprometer sua saúde de forma mais evidente, gerando agravamentos e reduzindo a efetividade do tratamento. Além disso, os participantes relataram os custos de deslocamento entre o aeroporto, o local da pernoite e o local do tratamento, que muitas vezes são distantes um do outro, gerando mais despesas. Todos relataram ciência de que a ajuda de custo não cobre todos os gastos, mas também foi consenso que os valores atuais são de longe insuficientes para cobrir a alimentação e pernoite conforme preconiza a legislação. Após a análise dos fatos, ficou constatada a defasagem de mais de 10 anos dos valores de ajuda de custo para as pessoas em TFD. Também ficou claro que existem outros custos para a realização do TFD já arcados pelo usuário, que a condição de saúde dos usuários do TFD necessitam de condições salubres, seguras e acessíveis para pernoite e alimentação, que há um impacto financeiro das famílias, das pessoas em TFD, que possuem o seu orçamento mais fragilizado do que o governo do Estado do Amazonas. Nesse sentido, a CTPOF percebe como imperativa a correção dos valores de ajuda de custo para o TFD, considerando os valores propostos na última atualização em 2015, corrigido pela inflação acumulada no período, passando então de R$ 2.200,50 para 30 dias, correspondente a uma diária de R$ 73,35, para o valor de R$ 3.939,01 para 30 dias de tratamento,
correspondente a uma diária de R$ 131,30, calculado pela calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, reforçando já dito em 2015 que o TFD constitui-se como uma estratégia de gestão e garante assistência à saúde dos usuários do SUS, trazendo maior conforto para os que necessitam realizar seu tratamento no estado do Amazonas. Então, os encaminhamentos, por uma questão humanitária, de garantia de direito à saúde e pela defasagem nos valores praticados de ajuda de custo para as pessoas e acompanhantes em TFD, a CETEPOF encaminha ao Pleno do Conselho Estadual de Saúde a proposta de atualização dos valores, conforme proposto no item 4, para que o Conselho Estadual de Saúde aprecie, imita a resolução correspondente e tome as providências necessárias para que as instâncias gestoras do SUS, principalmente a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, atualize suas normativas e garanta orçamento para atender e viabilizar o tratamento das pessoas em TFD, de forma digna e responsável. Assinam esse parecer os membros da CETEPOF e as entidades que colaboraram na discussão. Então, esse foi o parecer elaborado para a comissão, que está sendo encaminhado para o plenário aqui do Conselho, para a gente poder dar sequência. Então, a proposta de uma eleição, uma resolução do Conselho Estadual de Saúde e os encaminhamentos para que isso gere, né, as mudanças necessárias dentro da Secretaria. E esperamos que com menos de 2 anos de atraso. Bom dia, eu sou a Adriana, sou representante dos trabalhadores de saúde, represento aqui o Simfísio ainda. Na verdade, o meu pedido de esclarecimento quanto à pauta era justamente isto que o Marcelo acabou de apresentar. Estava começando a ler com o senhor Jair que o pedido ele é óbvio, né, gente? Ele é válido, ele é necessário. Nós já havíamos discutido isso em alguns momentos, em algumas reuniões aqui, mas não tínhamos a informação trazida de fato, né? Então aqui, agora o Marcelo conseguiu apresentar para a gente realmente o que está sendo pedido, qual está sendo, como é e o que está sendo pedido para melhoria. O que ficou ainda para mim aqui de questionamentos, e aí nesse caso eu acho que seria importante ter os técnicos, das pessoas que trabalham realmente com isso, para que a gente pudesse ter essa discussão e entender realmente como funciona. Mas eu vou fazer, né, os questionamentos mesmo assim. Primeiro, quantas pessoas hoje são atendidas pelo TFD? Qual é o valor do custo atual? Sobre esse custo, qual é o valor que é repassado pelo Ministério da Saúde e pelo TFD? Se tem orçamento atualmente já disponível para isso? E quais são os principais tratamentos hoje dos pacientes que vão para o TFD? E aí, qual era a minha preocupação? A gente está falando do TFD e dia 15 de abril agora saiu a lei. Mas eu fiquei mais tranquila porque eu fui estudar agora, porque não era realmente a pauta, então eu tenho esse compromisso de buscar estudar e ter conhecimento da pauta para vir aqui falar. E aí, o que eu vi, aí eu quero aproveitar para trazer essa informação e inclusive coloquei lá no grupo dos conselheiros para que todos também possam ter conhecimento. A lei que saiu, ela apenas normatizou em lei aquilo que já estava na portaria. E me deixou mais tranquilo porque o da portaria a gente já conhecia, já foi apresentado aqui, nós já tínhamos feito uma discussão sobre ela. Então, em relação à grande diferença da lei que saiu agora, dia 15 de abril, é isso. Era uma portaria, né, que poderia ser revogada a qualquer momento, e isso gera uma fragilidade para o usuário. Agora ela virou realmente uma lei. Tá? Então, isso altera a Lei 8.080, que é a lei do SUS, e dá mais garantias para nós, usuários. Em relação, então, ao status, né, agora é uma garantia legal e direito oficial do paciente. Quanto
aquela ajuda de custo, antes ela previa o transporte, alimentação e hospedagem, e agora ela consolida como suporte financeiro, mas com regras de condicionantes. O acompanhamento na portaria ele era permitido, agora ele garante e inclui regras, né, para o acompanhante. E aí seria interessante, e eu faço essa solicitação à mesa, para que fosse apresentado realmente essas condicionantes, que fosse apresentado para a gente essas novas regras agora da portaria, da lei. E quanto às restrições, continua, né? Antigamente já tinha restrição do deslocamento inferior a 50 km, agora eles só reescreveram, mas continua a vedação do custeio para distâncias menor que 50 km ou na mesma região metropolitana. Só 10 segundos só para finalizar. O que me preocupa, porque nós temos aqui na nossa região alguns municípios que fazem parte da nossa região metropolitana, mas nosso estado, com a sua geografia, ele é cortado por rios, e isso gera uma dificuldade muito grande de acesso. Então, por mais que ele esteja na nossa região metropolitana, é um município que precisa pegar lancha, estrada, lancha, outro que precisa passar por toda uma BR até chegar aqui, e a lei, ela continua, assim como na portaria, excluindo essas áreas que estão em volta. Então, para mim, a lei, ela continua com uma defasagem que já tinha, pensando no nosso Amazonas, que já tínhamos nessa restrição, esse problema na portaria. É isso, obrigada. Mais alguém quer falar? A secretária, que é vice-presidente do Conselho, está escrita, e aí a gente vai fazer, eu vou fazer a pergunta, que é de praxe, para que a gente possa encerrar na última pessoa que se inscrever, tá bom? Só para a gente otimizar mais o nosso tempo. Mais algum conselheiro, mais alguma pessoa da plenária? Nicole, vamos falar por último. Nicole, conselheiro Gilson, mais alguém? A conselheira Joana, mais alguém quer falar? Então vamos lá, Nicole, conselheiro Gilson, conselheira Joana, e nós vamos encerrar então com a secretária Nayara, tá bom? Aí já encerrou as inscrições. Por favor, Nicole. Bom, na verdade eu gostaria de responder a pergunta da colega conselheira. Não é que as suas questões todas já foram respondidas na primeira reunião, tá? O Márcio Luna e o Bebeto vieram, mostraram todos, fizeram uma planilha, então todas essas questões que você trouxe agora, elas já foram respondidas na primeira reunião, tá? Esses dados todos nós já temos, tá? Com relação à quantidade de paciente, com relação ao orçamento, enfim, todas as questões que você fez, elas já foram respondidas. E eu só queria complementar com agradecimento, porque a gente precisa também falar das coisas boas que o TFD trouxe, não é? Porque quando eu comecei a fazer TFD, a gente tinha que retirar o dinheiro de uma agência do Banco do Brasil e tinha que ficar esperando a passagem. Tinha alguns momentos que a gente ficava com as malas prontas lá na antiga sede do TFD, que ficava lá na Irão, esperando a passagem sair. Ou seja, sempre funcionou pela parte da manhã. A passagem saía, por exemplo, 11h30, a gente pegava a passagem, tipo assim, era entregue em mãos. A gente pegava a passagem e corria para o aeroporto, porque a passagem tinha sido marcada para aquele dia. Hoje já não funciona mais assim. Como eu falei, colega, o orçamento já foi mostrado, então com esse orçamento, o Bebeto e o Márcio Luna fazem agora os agendamentos todos com antecedência. Então as passagens saem com antecedência, a gente recebe com pelo menos uma semana de antecedência essa passagem, tá? Não precisa a gente mais ir à unidade do TFD para pegar passagem, para pegar a ajuda de custo. Então isso tudo foi otimizado, isso precisa ser falado, porque melhorias foram feitas. Sim, é verdade. Mas assim, só tem uma pequena coisa, porque tipo assim, quando a gente mostra o problema, a gente precisa mostrar a solução também. Só que infelizmente eu não sei como fazer essa solução.
porque tudo vem através do nosso e-mail, tudo cai no nosso celular, a gente está tudo ali na palma da mão, mas infelizmente algumas pessoas não têm esse conhecimento tecnológico, tá? Sempre pensando nas pessoas do interior, sabe? Sempre pensando nas pessoas que têm condições bem menores que a nossa. Então, eu não sei como seria essa solução, né? Tá super prático, tá super, tipo assim, melhorou muito, mas tem essa questão da tecnologia que ajudou, que facilitou, mas algumas pessoas ainda têm essa dificuldade com a tecnologia. Então, infelizmente, eu não sei como seria para ajudar, para solucionar o problema. Mas a minha contribuição seria somente essa, né, para a colega, e um agradecimento, mais uma vez, muito obrigada à presença de todos e de todas. Obrigado mais uma vez. Eu queria saber se nós podemos sugerir, já que saiu a lei 15.390, recentemente, uns dias atrás, nós podemos acrescentar isso no parecer ou se vai para a resolução, quando tiver discussão possível, essa situação toda. Se caberia, não sei se tecnicamente nós podemos acrescentar já esse reforço da lei, que acabou de ser homologado, já nesse parecer, ou se a CIB já faz essa discussão direta, já acrescenta, enfim, para que fique mais amarrado essas questões aí e esse envolvimento dos municípios que precisa mesmo. Manaus fica superlotado com essas situações por falta de compromisso de alguns gestores. Isso aqui é fato. Né? O cara manda, vai embora e não quer saber. Né? A pessoa fica aqui transitando e tendo que passar privações. Então, eu penso que com essa lei, ela vai sim forçar uma situação para que os municípios tenham esse compromisso de fato de direito. Não é só mandar, toma que o filho é teu. Todos nós temos responsabilidade. O SUS ele é tripartite, municípios, Estado e União. Então, vai para a capital, está resolvido. Não, precisa que tenha um apoio maior dos municípios, tem condições de assegurar, sim, dos municípios alguma coisa que vai contribuir com o deslocamento dessas pessoas, a estadia deles aqui, enfim. Tem que ter esse reforço, essa amarração melhor, para que os pacientes realmente possam ser tratados e olhados com mais humanidade, né? Humanizar a situação. Era isso a minha observação e o acréscimo. E completando o que a Nicole falou, a Diana, o Bebeto e o Márcio vieram apresentar uma série de documentos para a gente com relação a todas essas informações, né? Custo, quantos pacientes têm, que são permanentes, outros que já foram e só vai fazer aquele retorno quando é necessário, de 3 em 3 meses, enfim, uma série de situações que eles nos colocaram que embasaram esse parecer. Muito obrigado, gente. Mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia à plenária. Eu só vim aqui para acrescentar, porque a gente pensa que não, né? Mas eu tenho 3 associados, uma de São Gabriel da Cachoeira, que faz o tratamento. Tenho a Dona Maria, que é de Tefé, e tem o senhor Edmilton, que é do Tarumâncio. Inclusive, um está para Goiânia, que é o Edmilton, né, que está fazendo o tratamento. E verdadeiramente, gente, é muito cruel, principalmente quem mora longe, como nossa região, ela é muito desproporcional. Em São Paulo, quem tem pessoal em São Paulo, é tudo ok, é tudo maravilhoso, é via terra mesmo, terrestre. Então, aqui não, aqui o povo sofre de verdade, gente. Você não imagina o pessoal de São Gabriel que vem, passa 5 dias dentro de um barco para chegar aqui em Manaus, para poder fazer, para daqui correr atrás das passagens, correr atrás do seu custo. É desproporcional que você nem imagina a família. E fora que a de Tefé, a de São Gabriel da Cachoeira, ela tem ainda por cima 2 filhos autistas. Você já imaginou, a pessoa faz tratamento, ainda tem mais 2 crianças para cuidar.
autista. Gente, eu disse para ela, Nora, olha que eu tenho uma carga, mas você tem triplicada a carga. Então a gente tem que olhar assim, com o olhar humano, abraçar a causa, abraçar esse povo, porque é um povo que é sofrido, gente. Você não sabe que ninguém quer passar por isso, eu não quero. Ah, vai viajar, vai passar... Gente, o senhor Edmilson passou 3 meses lá porque não tinha condição, por causa da passagem, que às vezes, muitas vezes a passagem, ela tem a ida e vinda, né? Já sai daí e precisa ficar mais dias lá porque tem que vir no corpo da passagem. Aí é mais gasto lá, que a pessoa gasta, tem mais outro gasto. Então, vamos abraçar essa causa sim, vamos valorizar. E outra coisa, o Bebeto deixou bem claro quando ele veio aqui, verdadeiramente, o Márcio também, e nós temos tá tudo contabilizado aí, está tudo pronto, as planilhas, está tudo. O que falta? Falta amor, falta verdadeiramente pegar a causa e abraçar, porque o nosso povo precisa ser ajudado, gente. E outra coisa, o nosso povo, esse povo sofrido, é o povo que vota, é o povo que está sempre ajudando os governantes, sim, porque são essas pessoas que vão ser pegos lá na época da campanha e são trazidos para ir votar, entendeu? Então vamos dar um abraço a mais para vocês, irmãos. Vocês são vencedores, vocês já são mais que vencedores. Obrigada. Bom dia a todas, todos. Eu, além de estar fazendo parte da mesa diretora, como vice-presidente do conselho, também sou responsável pela pasta da saúde do Estado. Então, quero dar boas-vindas a quem não teve ainda a oportunidade de vir até a Secretaria de Saúde, ou não vinha há muito tempo. A Secretaria de Saúde aqui está aberta. Hoje, todos aqui participando dessa reunião do Conselho, uma reunião que a equipe do TFD e do Complexo Regulador não está aqui presente, até porque não estava na pauta ordinária de reunião para que esse assunto estivesse em tela. Se estivesse, nós estaríamos com toda a equipe aqui da Secretaria, nós estaríamos preparados, inclusive, para uma discussão muito mais ampla e metodológica em relação ao assunto. Para quem não me conhece, nunca veio para uma mesa de diálogo comigo, eu vou me apresentar para além de mesa diretora e para além de secretário de saúde. Aqui algumas lideranças me conhecem. Eu estou há mais de 20 anos no serviço público só no estado do Amazonas. E eu tive várias oportunidades de trabalho junto ao TFD e junto à regulação. Eu fui coordenadora do Complexo Regulador do Estado, mas antes de ser coordenadora, eu conheci seu Belém, Tabata, Jairo, quando eu estava na gerência de urgência e emergência, lá em 2018, aonde eu tive a primeira mesa de discussão com eles em relação à implantação do transplante renal, como é que a gente ia organizar esse processo, como é que a gente ia implantar novamente o fígado, e ainda discutindo também fluxo de passagem, de diária, e aí eu fui me dando conta que existia um mundo do TFD. Então aprendi muito ouvindo principalmente essas lideranças. Posterior a isso, de 2018, quando foi 2022, lá foi eu com o Complexo Regulador, e lá o TFD faz parte do Complexo Regulador. Quando eu cheguei no Complexo Regulador, eu vou me pedir para que eu possa me prolongar na minha fala, tá, presidente? Ela era lá junto no prédio da UGPE. Já tinha saído da Irão, a gente tinha ido lá para aquela estrutura, uma estrutura apertada, difícil. E a primeira coisa que a gente fez, aí eu pego um pouco das palavras da Nicole, eu vou começar falando um pouquinho das mudanças. Nós fomos com uma estrutura melhor,
onde você tem climatização, você tem uma recepção para o usuário permanecer, colocamos um espaço mais adequado para a acolhida do TFD, fizemos toda uma mudança de processo, porque realmente era uma loucura. O manual passou pelo Conselho de Saúde na época, foi construído, foi muito discutido o manual. Hoje, quem quer conhecer o manual está na página da Secretaria de Estado. Só que são instrumentos que todo tempo eles precisam ser repactuados. Ele não pode ser, ele não está escrito na pedra, ele está escrito numa página. Então ele precisa sempre ser revisitado, ele precisa sempre ser revisto. Quando ele foi aprovado, se eu não me engano foi 2020, nós sabíamos que ia chegar um momento em que nós teríamos que olhar novamente para o TFD. Porque as coisas mudam. O mundo muda, o Brasil muda e as necessidades das pessoas também mudam. Então eu estou colocando um pouquinho essas minhas palavras para dizer que a discussão TFD, ela passou pela estrutura física, ela passou por a gente construir um processo de trabalho diferente, com essa questão tecnológica, mas ela ainda tem muita coisa para ser trabalhada. Muita coisa. Primeiro ponto de desafio, eu não vou falar problema, de desafio que a gente enfrenta é acesso em outros locais do Brasil. Não está fácil para a equipe do TFD hoje conseguir vaga em outros estados para serviço de muita alta complexidade. E por isso que a gente monitora o número de processos que muitas vezes já foi autorizado para o médico regulador, reconhecemos ser uma necessidade do paciente realizar um exame, realizar um procedimento, realizar uma consulta que aqui não tem ainda implantado, mas existe a negativa do outro estado. Porque o outro estado também tem um processo de trabalho estadual ou municipal. Eu faço parte da mesa diretora do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde. E constantemente, enquanto Amazonas, eu estou levando essa discussão a nível de Brasília e de Ministério da Saúde. Essa madrugada mesmo eu estou indo. E na reunião da Comissão Intergestora Tripartite, o TFD vai ser uma pauta, principalmente por conta da lei. Então, está em evolução, está no momento oportuno de discutir. Primeiro, como que o Ministério da Saúde vai organizar isso? Porque São Paulo é um grande centro, Rio de Janeiro é um grande centro, se concentra grandes especialidades. O que é muito difícil você conseguir para uma região que ela é isolada, como é o estado do Amazonas. Que ela é difícil de você conseguir. Nós somos o estado com o menor per capita de especialistas do Brasil. Então, o que a gente leva de discussão? Que a gente precisa ser olhado diferente. Que a gente precisa ser considerado diferente em fator de financiamento também. Porque senão o Estado não aguenta. Desde 2017, não tem repasse carimbado específico do governo federal para o TFD. Ele é todo custeado pelo teto do Estado, porque independente de ser o teto que a gente organizou para não atrasar, ser do repasse do MAC, ele é discricionário, ele não é específico para o TFD. Poderia estar sendo utilizado para uma outra frente de ações, para uma outra frente de serviço. Mas nós preferimos organizar para não ter falhas na emissão de passagem, para não ter falhas no repasse no depósito da ajuda de custo. Então eu acho importante que o papel desse conselho aqui, ele é também olhar para a discussão nacional. Ele precisa não só fazer uma recomendação para que o Estado do Amazonas faça um aporte financeiro do seu próprio teto, que já entra com 80%, ontem eu apresentei 78, né? 88, já arca com 88% da arrecadação na saúde com o próprio recurso próprio, e o Ministério da Saúde com 12%,
E a gente, na verdade, achar que isso é o correto, e não é. Existe a tripartite. Então, a garantia de acesso, ela precisa ser olhada por todos. Ela precisa ser olhada pelo município, ela precisa ser olhada pelo Estado, ela precisa ser olhada pelo governo federal. E é isso que, enquanto gestora e secretária de saúde e membro dessa mesa diretora, presidente, eu gostaria de encaminhar e de solicitar que recomendação também seja feita ao Conselho Nacional de Saúde, para que a tripartite também componha quando se discute TFD interestadual, principalmente considerando o estado do Amazonas e o cenário desafiador que nós temos de logística aqui, como a conselheira Adriana bem aqui colocou. Eu também gostaria de dizer do meu respeito a todos os pacientes que são inseridos no TFD, da sensibilidade do tema, e que nós concordamos e nós somos a favor, enquanto gestão, para que a gente organize, que a gente repactue valor, repactue inclusive processo de trabalho do interior. Acho que o interior é um outro desafio, porque eu fico muito feliz que a lei aconteceu, porque isso é uma oportunidade de organizar a regulação. Muitos vêm de uma forma não organizada e não planejada, o paciente acaba vindo e às vezes o município nem sabe que ele está aqui e ele está perambulando pelo sistema e a gente nem sabe que esse paciente está precisando de alguma coisa. Então essa lei também, aos meus olhos que organizo rede de saúde, é importante porque vai ajudar a gente a organizar e às vezes o paciente vai perambular sem precisar. Mas nós vamos precisar chamar o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, nós vamos precisar que eles também vejam o orçamento do município, porque não tem contrapartida federal. Tem lei, mas não tem contrapartida federal. E aí a prefeitura, ela vai precisar também olhar e falar assim, não, peraí, então agora eu preciso organizar. Eu preciso pegar o meu orçamento e ver deste aqui como eu vou trabalhar para que eu possa estar garantindo que a lei foi colocada, Ok. Então, o intermunicipal aqui eu escrevi, eu anotei como um outro desafio envolvendo o COSEMES nisso. Eu já passei por várias aventuras do TFD na madrugada, tá? Paciente no aeroporto, confusão de comunicação, óbito, e o acompanhante ainda em translado. E eu estou novamente falando dessa sensibilidade, porque no posicionamento que eu vou ter hoje, aí eu quero o Emily, Jairo, Tabata, Alcilene, seu Belém, Aurelino, Rejane, Alzenir, Daniel, que se aqui manifestaram, nós temos que fazer, enquanto gestão, um documento mais robusto em relação a essa proposta de financiamento. Eu acabei de ligar aqui para a minha equipe, na hora que eu estava para pegar o microfone, eu estava com o Bebeto e com o Márcio no telefone. E eu perguntei, vocês entraram com alguma metodologia para poder esse valor ser trabalhado? Qual a metodologia que vocês utilizaram para calcular 3 dias vale isso, 5 dias vale aquilo, 15 dias vale aquilo? Quem mora fora entra dentro dessa composição, como é que é isso? Se não, nós não participamos da metodologia, da construção do valor. Nós esclarecemos e tivemos uma primeira reunião de como funciona. Então, gente, eu vou me abster do voto do parecer, da recomendação. E eu falo isso não é porque nós não vamos trazer para a pauta e não quer dizer que nós não vamos discutir. Mas essa daqui, sem a metodologia muito clara, muito estruturada, como gestora de um estado como esse, eu não tenho como acatar sem eu ter claramente como isso funciona, como isso vai funcionar. É uma questão de responsabilidade minha. Mas, antes dessa reunião acontecer, eu marquei uma reunião com as lideranças e com a Comissão de Saúde da Assembleia para a semana que vem, marquei
marquei já com a minha equipe, que era isso que eu estava fazendo, porque tem um monte de aba aberta na minha cabeça, 62 municípios, mais de 600 equipamentos de saúde, 4 milhões e meio de pessoas e as coisas acontecendo. Mas eu faço questão de, quando eu estou presente na reunião do conselho, também para que a gente possa fazer todo um apanhado de metodologia, para que a gente venha também com uma proposta, apresente à comissão, apresente à Casa Civil, leve para a Assembleia, porque vai ter que tudo isso acontecer. Porque trabalha a estrutura do orçamento, mexe na lei orçamentária, na LOA, na LDO, né, para que a gente bote isso como uma situação estruturante. Desculpa ter ultrapassado a minha fala, mas fiz questão de citar o nome de todos aqui que se manifestaram em relação ao respeito da gestão pelo tema. Inclusive, eu nem sabia que a recomendação ia ser lida, porque quando nós aprovamos, porque eu queria dar fala a vocês. Eu queria que vocês gastaram passagem de ônibus, gastaram tempo, estão aqui, então eu quis dar fala para vocês, mas não que hoje sairia alguma aprovação ou não de documento que foi construído no Conselho com a confirmação que a minha equipe não participou da metodologia da construção do valor. Quero mais uma vez ressaltar que a reunião ela vai ser oficializada às associações, instituições, como a gente sempre trabalhou. Como vocês me conhecem, vocês sempre trabalharam comigo. Tá bom? Obrigada. E falar as situações que passam lá, porque a gente sabe que a gente passa, mas como é que a gente vai comprovar isso? Aí eles falaram no grupo, não, mas o PFD sabe, porque a gente faz a questão lá quando a gente volta, né, a documentação, o que foi gasto, beleza, mas realmente aquilo que você está botando no documento é baseado naquilo que o PFD te paga? Então, só pode dizer seu nome, por favor? Marcos Paulo. Então, realmente, o que nós gastamos nas viagens, nós temos que comprovar lá. Porque eu estou 2 anos, então, eu me lembro que eles pediam todo tipo de recibo que era o gasto, como água no aeroporto, que é R$16, é R$8, um café da manhã que nós precisamos. Então, tudo isso nós temos que comprovar lá. E era pedido isso. Só que, eu vou falar por mim, quando eu fui fazer a entrega desse primeira viagem, que eu fui levar todo o que eu gastei no aeroporto e tal, fora, eles falaram que não precisava desse documento. Ele não foi anexado nesse documento, que é a coisa de gasto, entendeu? Então, para eles, estava tudo bem, né? O que você estava botando ali, entregava, fazia a prestação de custo, estava tudo bem. Então, nós que somos usuários, o único jeito de nós provarmos que o nosso dinheiro, que é dos nossos impostos, que o Estado ajuda a gente, né, nessa situação, nós temos que levar todos os recibos de que a gente gasta, água, comida, tudo, e dizer para anexar nesse documento. Porque alguém vai chegar lá na administração e vai dizer, peraí, esse cara aqui, como eu, recebe 550. Como é que faz tudo isso aqui com 550? Não é verdade? Então, como eu falei no grupo, nós temos que ter documento. Porque é muito fácil chegar aqui, eu passo por isso, eu passo por aquilo, o pessoal do interior passa por isso. Porque nós sabemos disso. Entendeu? E, eles lá não sabem o custo que a gente tem. Porque lá é outro estado. E eu sei que aumentou muito de lá para cá. Entendeu? A alimentação, tudo. Mas a gente tem que ter documento. Não adianta só falar. É como a senhora falou, existe uma manutenção. Tem outras coisas muito mais, né? Para se colocar, para se reformar, para as coisas realmente andarem como elas estão. Então, é como
falei de novo, precisa de documentos. O que nós gastarmos, vamos levar lá para o TFD, recibo de tudo. Aí nós vamos ter respaldo. Mas desse jeito, é bem difícil mesmo, como a senhora mesmo falou. A gente tinha uma estrutura muito ruim, eu sou desse tempo, né? Então, eu agradeço tudo que eu tenho hoje. Mas é preciso ter uma manutenção realmente regular, direta. E o único jeito é esse, gente. O que for gastar no aeroporto, onde for, peça a nota fiscal e quando for fazer lá a situação do documento, anexar junto. Entendeu? Obrigado aí. Desculpa aí qualquer coisa. O conselheiro Marcelo pediu uma fala. Não. Questão de ordem. Nós falamos que nós acordamos que a fala encerraria na secretária Nayara, para que a gente pudesse encaminhar, né? Então eu acho que vamos manter esse acordo. Ela falou para além dos 3 minutos que cada conselheiro tem, mas tudo bem, que nós entendemos a necessidade da gestão se explicar e de recorrer em relação ao que está sendo colocado aqui pelo conselho, mas vamos manter o acordo e já encaminhar para a votação, por favor. Obrigada. Vamos manter. Mas eu preciso explicar rapidamente. Não, mas foi uma questão de ordem que ele levantou. Não, mas eu também vou pedir uma questão de ordem agora, porque foi falado uma coisa pela secretária que está dando a entender que isso é um valor chutado, é uma coisa chutada. Não foi a metodologia, foi a correção pelo IPCA do valor da ajuda de custo. Ponto. Foi isso que foi analisado no parecer da CETEPOF. Nós estamos encaminhando para a elaboração de uma resolução. Na resolução ela pode ser complementada com outros valores, esse cálculo de impacto, que é uma atividade da área técnica da secretaria. Não é responsabilidade do conselho fazer a avaliação de ajuda de muito bem, impacto financeiro. Eu acho que isso ficou então, entendido. esse é o esclarecimento. Ficou entendido. Só, Ana Cláudia, só um minutinho. Ana Cláudia, nós não fizemos nada na nossa cabeça, como foi colocado aqui. Os técnicos foram convidados, sim. Nós temos os e-mails que foram mandados. Não vieram porque não queriam participar. Não coloquem palavras aqui como se nós tivéssemos feito a coisa da nossa cabeça. Foram convidados, estão os e-mails aí, convidando os técnicos. Na primeira estiveram, na segunda ficaram 1 minuto e foram embora porque tinha um outro compromisso mais importante do que esse debate. Tudo bem, conselheiro, tudo bem. Eu quero só agradecer. Por favor, 1 minuto só. Eu sei questão de ordem, já que você está falando questão de ordem, nós somos os interessados em tudo isso, tá? Nós só fizemos o quê? Procuramos a secretaria, procuramos a entrada até vocês. Esse valor não foi nada tirado de papel ou então de uma calculadora qualquer. Isso foi só reajustes que era para ser. Se vocês realmente fizessem um reajuste, ia dar mais de que R$7.000, certo? Então a questão de ordem é o seguinte: nós trouxemos uma proposta, eles aceitaram, vocês como parte, né, da direção, o que vocês têm que fazer? Aceitar, porque não é certo, né? Nós, como usuários, né, como pacientes, a gente está mendigando uma coisa que é para o Estado fazer. É o Estado que tem que nos bancar, é o Estado que tem que fazer tudo isso. Então, como nós já temos uma nova reunião, dia 6, já vai atrás da contraproposta de vocês. Aí a gente chega num assunto que é fundamental nos ajudar. Apenas isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Jair. Agora a gente realmente vai seguir o acordo, tá? É sempre bom destacar a participação do usuário, que a gente aqui respeita, tá? Sobretudo, antes de passar para o regime de votação, quero dizer para todos vocês aqui, especialmente para a colega de Manacapuru que estava aqui, Emily, né, Gabriele, né, que já foi, né, eu tenho 52 anos de idade, com 15 anos eu sofri uma fratura geral nas minhas pernas, eu uso 2 próteses de quadril e no joelho, e sou oriunda de Codajás, sou de Manacapuru, e há muitos anos eu fiz tratamento de Codajás e Manacapuru para Manaus. Nunca fui para fora do estado, como o Daniel, que foi para o Sara Kubitschek. Era meu sonho chegar no Sara, mas o Getúlio Vargas não deixava.
Cada vez que eu pedia para ir, o Getúlio Vargas dizia que aqui tinha tratamento para mim. Hoje não tem mais tratamento aqui para mim, porque não faz mais o tipo de cirurgia que eu faço, só fora, e ainda não tive coragem para fazer. Mas eu quero dizer para vocês que na minha época, lá atrás, esses anos todos que eu não vou dizer, pela minha idade vocês vão sentir os anos, a gente ia na prefeitura buscar ajuda de custo. Não sei se alguém era dessa época aqui, mas o seu Leôncio já foi assim também, que Deus tenha ele. E aí a gente ia lá na prefeitura pegar ajuda de custo para vir para Manaus. E assim fazer o retorno para dizer que você voltou. E assim eu fui por muitos anos. Então, eu também tenho essa experiência de vida acumulada, a minha vivência, não só na área social, como segmento da pessoa com deficiência, que eu já atuo há muitos anos, tá? Sou da Associação dos Deficientes Físicos da ADEFA. Como eu falei para vocês também, sou assistente social, me tornei, me formei, atuo como assistente social e hoje estou aqui no Conselho representando o segmento também do usuário, porque essa política do SUS ela é magnífica, porque ela é universal, então ela tem sim que atender a todos. Então tudo que foi falado aqui, seja por nós conselheiros, seja pela alguém na comissão, e recentemente eu vou imitar a fala do ministro da Saúde, Padilha, ele diz no discurso dele ontem em São Paulo, como ele entregou uma série de equipamentos. O SUS ele não é favor, ele é direito. E ele é um direito, uma política pública, a maior política pública nossa. Então nós precisamos realmente valorizar cada vez mais e pedir que o SUS seja direito mesmo. Diante de tudo isso, senhoras e senhores, eu faço sempre questão de falar isso, porque às vezes, secretária Nayara, as pessoas não têm noção de quem está do lado daqui também. E acham que a gente não tem sensibilidade, e acha que aqui, eu lendo aqui a questão, como está no último parágrafo que vai ser, uma questão humanitária. Não é, eu vou mais além da parte humanitária, eu vou para a responsabilidade pública. Eu vou para o compromisso público nosso, quando a gente assumiu aqui, dos nossos governantes também. Então, senhoras e senhores, diante disso, diante da apreciação, diante das falas todas aqui colocadas, eu coloco em regime de votação, tá? Todos os conselheiros aqui presentes diante disso. Claro que isso não se encerra aqui, isso aqui vai passar por vários debates, CIB, Conselho Nacional, Conselhos Municipais de Secretários, a nossa próxima reunião semana que vem, até que possamos chegar no consenso final. Pode ser para mais, que bom, tá bom? Então, realmente, que a gente possa fazer uma votação com bastante responsabilidade. Então, diante de todos, eu coloco em regime de votação para ser apresentado aqui pela Comissão CETEPOF, demanda oriunda da conselheira Nicole, diante de todos, hoje uma demanda do Conselho Estadual de Saúde apresentada aqui nesse colegiado. Em regime de votação, quem é a favor do parecer se manifeste. Não, está em regime de votação. Quantos votos está indo? Votos a favor. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções. Segue a recomendação e o parecer deliberado e aprovado. Eu vou passar aqui, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Quero reiterar aqui o compromisso desse Conselho Estadual de Saúde. Não somos uma única conselheira, somos um colegiado e o nosso trabalho é coletivo, tá bom? E sejam bem-vindos, lotem essa plenária na próxima semana também, é importante que vocês participem. Conselheira Adriana, você quer falar, por favor? Podem vir antes de vocês, só rapidinho. A conselheira Adriana tem uma proposta, não saiam ainda do auditório, por favor. A conselheira Adriana tem uma proposta, conselheiro José, não saiam do auditório, por favor, ainda. Bom dia. Então, a pauta que estava como pauta única, inclusive no dia de hoje, ela é referente a uma prestação de contas. Nós fazemos parte, né? Eu, Gilson, Marilene, fazemos parte de um acompanhamento da comissão que faz o acompanhamento dos contratos de gestão, né, que envolvem as OS. Dentro desse item, a nossa última reunião foi no meio do ano passado.
passado. Então nós pedimos esse registro, né, esse relatório do ano passado para cá, para que a gente pudesse ter tempo para discutir e decorrer. Pelo avançar da hora, do nosso regimento, o horário normalmente termina meio-dia. São 11h18. Eu gostaria de solicitar da mesa diretora para que a gente tivesse uma reunião extraordinária, de preferência, por favor, na terça-feira, pela manhã, para que a gente pudesse fazer essa apresentação, para que a gente tenha tempo para realmente discutir e ouvir e entender cada ponto, se tratando de um período de tempo longo e de vários hospitais ali que precisam ser avaliados e temos dúvidas, né? Ouvimos muitas coisas, então a gente precisa realmente ter tempo. Então fica a minha sugestão para a mudança dessa pauta para outra data e para uma reunião extraordinária para essa conselheira Adriana. Diante de todos aqui, a gente põe em votação o pedido da conselheira Adriana. O Bebeto já me informou aqui que terça-feira tem a mostra que tem SUS. Minha sugestão é que ficasse para outra terça. Que dia é outra terça? Dia 12 de maio. Dia 12 de maio? Pode ser outro dia. A pauta é dela, conselheira. Ela está sugerindo as datas. Porque dia de quinta e dia de sexta eu estou em Altazes. Então, assim, os dias que eu tenho disponível é na segunda à tarde ou na terça pela manhã. Então, assim, a nossa reunião normalmente aqui é na terça-feira. Quarta-feira de manhã pode ser? Mas ok, pode ser. Pode ser na quarta? Então, que dia é quarta? Eu acho que essa pauta é importante, ela tem que ser tratada dia 6 antes. 8. 6, 4, 5, 6, tá certo? Dia 6. Poderia ser 4 à tarde? Pode ser, gente? 4 à tarde, 4 é segunda. Segunda à tarde, pode ser, gente? Porque 5 e 6 é a mostra que tem SUS. Dia 4 à tarde, ela está sugerindo. Pode ser, Adriana? Então, em regime de votação, a pauta extraordinária, a mesa diretora encaminha aqui para o plenário. Segunda-feira, dia 4 à tarde, pode ser? Quem está de acordo de segunda-feira à tarde? Ela tem aula 2 dias na semana. Qual é o dia, então? Então, dia 11, ela está consultando aqui a agenda. Não, se ela está perto dia 12, ela vai deixar de
6. 6, 8, 9. 11 conselheiros. Quem não aprova? Quem se abstém? Um voto e um voto contrário do Saziano. Aprovado. Agora vamos fazer o registro e nós agradecemos a reunião de hoje e declaramos encerrado. Por favor. Lembrando, já está encerrada a pauta, que dia 17 de maio, aniversário de 35 anos do Conselho, e nós vamos fazer, tem uma programação aí que o Josiel trouxe hoje, e nós vamos discutir e passar para vocês, tá bom? Então se organizem, montem o grupo de vocês, que vai ser uma festa bonita.